A graça e a paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer uma reflexão da parte de Deus para nossas vidas, representando aqui a Embaixada Pastor Assuero. E eu só tenho a agradecer a Deus por essa embaixada. Os meninos têm se dedicado, nós temos estudado o manual, tá? A gente acabou agora o manual do candidato. Glória a Deus, todos que estavam presentes concluíram. E agora a gente começou o manual dos arautos. Eu quero trazer essa bênção de Deus. Por quê? Porque a gente, no meio da pandemia, a gente conseguiu estudar o manual do candidato do embaixador e eles hoje em dia estão evoluindo cada dia mais. Glória a Deus por isso. E eu só tenho a agradecer a Deus porque Deus tem sido bom, não só na vida das crianças, como também na vida dos pais. Deus tem nos dado direcionamento e nós temos sempre nos sábados conversarmos um pouco, estudarmos um pouco, e eu espero em Deus que mais adolescentes, mais crianças, mais quase lá na juventude já, que quando tiver 17 anos depois vai para algo mais, que cheguem juntos da embaixada para a gente crescer e exaltar o nome de Deus. Mas sem mais delongas, eu quero pedir a você que feche seus olhos, ore comigo agora nesse momento, para pedir a Deus total direcionamento, para entendermos assim a sua palavra. Amém? Santo Deus, eterno Pai, grandioso és tu, ó Pai. Tu és temível, tu és soberano, tu és onipresente, onipotente. Louvado seja o teu nome, Deus Altíssimo. Nós queremos te pedir, Pai, perdão, Senhor, por nossas falhas, nossos pecados, que o Senhor tenha de misericórdia em nossas vidas e que as tuas misericórdias, Pai, que não tem fim, Pai, se prolonguem todos os dias de nossas vidas, ó Pai. Não só na nossa, Pai, mas de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Deus, nós te pedimos, ó Pai, condução nesse momento para lermos, ó Pai, a tua palavra, para meditarmos nela e assim, Pai, para praticá-la, ó Pai. Deus, dá total direcionamento agora nesse momento, que o Senhor venha a ser exaltado, o Senhor venha a ser glorificado. Ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém. Eu quero que você abra a palavra de Deus aí em Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 20, amém? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a veredade de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Até aí. Nosso tema, ele fala quando a igreja ouve a voz de Deus. Deus, ele nos direciona nesse momento aqui para, no primeiro momento aqui do versículo 20, ele já fala diretamente com o seu povo. Ele chama filho meu. Tá? Todos nós somos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós estamos sendo agora colocados como co-herdeiros de Cristo. Então, somos co-herdeiros de Cristo, então somos filhos de Deus, somos irmãos de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos os membros do Senhor. E aí Deus, ele diz: atenta para as minhas palavras. Aí ele dá as palavras. Isso, se a gente fosse percorrer todo o capítulo de Provérbios, capítulo 4,
a gente já vê o quanto de ensinamento Deus ele nos dá. Eu peço que você depois leia todo o capítulo, porque aí você vai poder compreender mais coisas, absorver mais coisas, tá? Mas eu quero me atinar nesses versículos que eu li, para depois, se assim Deus permitir, também vou direcionar alguns versículos também anteriores. Mas vamos lá. Então, ele fala: atenta para as minhas palavras. As palavras do Senhor, amados, é bem simples. Ele quer que a gente tenha sabedoria, conhecimento, tá? Entendimento para praticar as boas obras, fazer as coisas que Ele nos direciona. Por exemplo, sermos mordomos, sermos pessoas que são pessoas boas. Então, Ele não quer que a gente faça caminhos tortuosos, como ele fala nos versículos posteriores. E aí ele quer que a gente seja o quê? Pessoas impuras? Não. Pessoas de palavras tortas? Não. Ele quer que a gente seja pessoas que falem a verdade, pessoas que buscam agradar o Senhor, buscam a santidade, então falam coisas boas. Então assim, não é que Deus ele nos dá coisas impossíveis, não, ele nos dá coisas possíveis. Então ele pede para que a gente ouça as palavras dele. E aí ele continua assim: as minhas razões inclinam o teu ouvido. Mas Emerson, como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Deus vai falar comigo assim? É só a gente prestar atenção. Quando a gente ouve a palavra de Deus, é através desse momento aqui. Quando a gente pega esse versículo 20 e começa a destrinchar ele, Deus ele nos direciona a isso. Nós estamos ouvindo a sua voz porque estamos lendo a sua palavra, que é a sua própria voz. Ele direcionou homens inspirados por ele, tá? Ele revelou a eles para que eles pudessem descrever tudo isso aqui na palavra dele. Então, ele já nos direciona isso nesse versículo 20. E aí no versículo 21, ele diz: não as deixes apartar-se dos teus olhos. A gente tem a palavra de Deus. Imagina, pronto, lá atrás tem vários livros. Se eu deixo aqui a Bíblia lá guardada, escondida, eu não fico vendo a Bíblia ali, como é que eu vou ter ela diariamente em minha vida? Como é que eu vou ouvir a voz de Deus diariamente se eu não a vejo? Então eu tenho que deixar ela visível. Na sua casa, você tem um canto que fica mais tempo. Deixe essa Bíblia bem pertinho de você, tá? Para quê? Para que você pegue a Bíblia e leia, para ouvir a sua voz. E Deus ele nos direciona isso, para que a gente ouça a voz dele. Porque nós somos igreja do Senhor, nós somos membros do Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz, continuação assim, ele diz: guardas no meio do teu coração. A gente sabe lá em Salmos 119, eu não me lembro o versículo agora, mas diz lá: guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. E aí ele nos direciona aqui em Salmos para que a gente guarde a palavra dele no nosso coração. Bem? E aí no versículo 22, ele falou por que a gente deve guardar as palavras dele no nosso coração. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Ele mostra que a palavra dele é vida. É tanta vida que nos alcançou. Ela nos alcançou. Então, quando ela nos alcançou, nos deu uma vida realmente. Nós estávamos mortos no pecado. E agora, ele nos deu vida. E ele vai dar uma vida eterna com ele. E aí, veja o quanto nós estamos ouvindo a voz dele. Quando a igreja ela para ler a sua palavra, meditar nela, ela ouve a sua voz. E ela é direcionada por ele. Tá? Porque Jesus Cristo, ele é o bom pastor. E ele cuida das suas ovelhas. E ele tem cuidado de nós. E ele quer que a gente leia a sua palavra para que a gente seja cheios dele. Amém?
E aí ele fala sobre a saúde do nosso corpo. Quando a gente tem uma saúde, a gente tem que entender que a saúde física, ela também está atrelada através da palavra de Deus. Eu lembro bem quando Paulo fala a Timóteo, se eu não me engano, no capítulo 4, ou é no capítulo 5, que ele fala para Timóteo cuidar da sua saúde. Paulo orienta Timóteo a cuidar da sua saúde. E aí a palavra de Deus, ela também nos mostra como a gente também deve cuidar da nossa saúde espiritual, saúde física também. Então, para quê? Para a gente adorar o nome do Senhor, porque Ele tem um propósito para nossas vidas. Vamos continuar. No versículo 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Também me lembro, na palavra, não lembro o capítulo, mas é em Mateus, onde fala que se for preciso a gente arrancar um olho, arrancar um membro, é melhor do que fazer com que a gente peque. Mas ele, aqui em Provérbios, ele manda a gente guardar o coração dele. Eu vou contar uma experiência minha. Eu praticamente quase que eu perdi a minha perna no acidente de 2013. Se eu perdesse minha perna, mas não falecesse, eu não faleci porque estou aqui, glória a Deus por isso. Mas se eu tivesse perdido minha perna naquela época, eu poderia ter colocado outra perna, tudo bem, mas eu não poderia perder o quê? A essência no meu coração. Eu deveria realmente estar com a palavra de Deus no meu coração, independente. E eu me lembro que foi momentos difíceis ali. Hoje em dia ainda tenho algumas sequelas do meu acidente, mas Deus ele me proporcionou ficar com todos os membros, mas com um problema no joelho. Mas isso não me impede de adorar Ele, de me ajoelhar diante dele. Mas Emerson, eu não consigo mais me ajoelhar. Isso também não lhe impede de você adorar Ele, não impede você de orar, tá? O que impede é você ter um coração desviado, não um coração convicto que a palavra dele está em você. Então, ele pede para que a gente deva guardar o nosso coração nele, independente de qualquer situação. Então, que nós possamos colocar isso em nossas vidas, porque ele diz no versículo 24 para a gente o quê? Desviar-se as coisas tortuosas da nossa boca e alongar da gente as perversidades dos nossos lábios. A gente sabe que o que a gente fala muitas coisas que não deveríamos falar, e isso nos deixa mais longe de Deus. Deus ele pede a gente para que a gente sejamos maduros. Como assim ser maduro? Ouvir a sua voz, refletir nela e não praticar mais as coisas ruins. Se a gente fala do nosso irmão, a gente deve se desviar disso. Mas se a gente está lá, conversar com o nosso irmão, irmão, o senhor não tá legal isso aqui do senhor, então a senhora não está fazendo essas coisas assim. Se a gente direciona a palavra para ela ou para ele, aí ok, a gente não está falando coisas ruins, a gente está conversando com ela. Por quê? Porque eu sou pecador, você é pecadora, todos nós somos pecadores e precisamos uns dos outros, porque nós somos membros do Senhor. E Deus ele não fez uma igreja com uma pessoa só. Deus ele fez uma igreja com inúmeras pessoas. Para quê? Para que entendam que somos membros e temos defeitos e precisamos uns dos outros para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus, para ajudar uns aos outros, não para falar uns dos outros de maneiras ruins. Não, ele nos direciona a termos isso em mente e conversarmos uns com os outros para ajudá-los. Então, quando Paulo falava para Timóteo, para ele reviver os seus dons, ele estava chegando em Timóteo, conversando com Timóteo. Para quê? Para que Timóteo tivesse uma correção e fosse uma pessoa íntegra, uma pessoa que fosse algo bom realmente para ele e para Deus, porque ele sabia que Timóteo tinha muito para dar para Deus e ele direcionava Timóteo. A mesma coisa somos nós devemos usar nossa boca, nossa língua para ajudar o nosso próximo, não para ficar falando as coisas ruins, tá? Para deixar ele de qualquer forma, ou então ficar falando para outras pessoas. Então Deus ele nos direciona a ouvir a sua voz dizendo: desvia-te de ti, da tua boca, coisas tortuosas, dos teus lábios,
a perversidade. Ele pede para que a gente elimine isso na nossa vida. E aí, no versículo 25 diz assim: os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. A gente deve olhar para nós mesmos e refletirmos se nossas vidas estão sendo condizentes com a palavra dele. Se nós temos tido sabedoria, conhecimento da palavra dele para não pecar contra ele. Então, temos que ter essa maturidade para que nós olhemos para nós mesmos. Não é fácil você olhar e dizer os seus defeitos. Não é fácil, tá? Mas Deus, ele nos direciona a isso. E nós temos que parar nos momentos e dizer: realmente, eu não tenho sido uma pessoa perseverante na leitura da sua palavra. Eu não tenho sido uma pessoa que tenho tido uma vida de oração. Então, eu tenho que ter essa reflexão para que eu não me desvie. E aí, ele continua dizendo assim, no versículo 26, pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Aí, no versículo 27 diz, não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Ele quer que a gente realmente tenha nossos pés firmados na rocha, direcionado por ele. Ele não quer que a gente tenha nossos pés de qualquer maneira, olhando para o lado direito ou para o lado esquerdo, não. Ele quer com que a gente seja pessoas que tenham os pés firmados no caminho dele e seja bem ordenado. Porque Deus, ele nos dá total direcionamento. Ele traz para a gente a sua voz através de sua palavra de forma ordinária, tá? Para que a gente entenda a sua palavra e pratique a sua palavra. Eu creio que Deus, ele já falou muito ao meu coração, já falou muito ao seu coração. Que Deus possa nos dar um dia abençoado, um dia de reflexão, de compreensão, de conhecimento, de sabedoria, de maturidade, para lermos todo o capítulo 4, meditarmos nele e começarmos a aplicar em nossas vidas. Que Deus possa te abençoar, abençoar a sua família. Que Deus nos dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos orar para que Deus venha a ser exaltado, que essa palavra penetre no nosso coração e que nós apliquemos ela. Santo, eterno Deus, louvado seja o teu nome, meu Pai. Que nós possamos aprender, Pai, da tua palavra e aplicarmos ela, Pai, nas nossas vidas, para ajudarmos as outras pessoas, para olharmos para nós mesmos e tirarmos aquilo que não vem de ti, ó Pai, e sermos pessoas que ouvem a tua voz, ó Pai, e atenta assim a tua voz, ó Pai, te obedecendo e sendo submisso a ti. Louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Ó Pai, que o teu nome venha a ser propagado em todas as nações. Que o Senhor, Pai, venha estar, Pai, sendo o centro, Pai, de nossas vidas. Abençoa cada pessoa que ouviu essa mensagem. Que o Senhor possa dar um dia abençoado, um dia alegre em Ti, um dia de reflexão. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz de Deus. Paz, querido, eu sou Asuero Soares, pastor da Igreja Batista em TGPO, Recife, Pernambuco. Nós estamos na Rua Arealva, número 48, em TGPO. E gostaria de convidar você a estar sempre conosco nas terças-feiras, às 19 horas, quinta às 19 horas, domingo pela manhã, às 9 horas e domingo à noite, às 18 horas. Vai lá, então, faz a inscrição lá. Então, na nossa plataforma, lá no YouTube, nós estamos também no Facebook. Será um prazer ter você conosco, nos abençoando, para que mais pessoas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Então, conto com você, ok? Vai lá, você vai lá na nossa plataforma, na Igreja Batista de TGPO, faz a tua inscrição lá, dá o teu likezinho lá, nos ajuda a propagar a palavra do Senhor. Conto com você. Forte abraço, Deus te abençoe.